Salve, salve, meus queridos! Hoje vou contar uma historinha para vocês. Ao longo de toda a minha vida, eu ouvi diversas vezes pessoas falando comigo o seguinte: eu tenho medo de gastar esse dinheiro. E isso elas me falavam quando elas tinham conseguido juntar uma determinada quantia, normalmente ali na poupança, e elas estavam querendo aprender a investir ou querendo uma dica quente sobre o que fazer com aquele pouco dinheiro que elas tinham guardado numa conta bancária. E eu sempre achava muito curioso como que as pessoas podiam ter medo de gastar o próprio dinheiro. Porque quando elas me falavam isso, elas não estavam falando em relação a uma emergência, por exemplo. Elas estavam falando indiretamente sobre o medo que elas tinham de pegarem aquele dinheiro a qualquer momento e gastar com algo que elas não precisavam, sem ser necessariamente uma emergência. E talvez você seja uma dessas pessoas que já tenha sentido isso ou conheça alguém que já falou sobre isso com você em algum momento da vida. E por isso esse vídeo hoje tem esse assunto, o medo de gastar o próprio dinheiro. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dizer qual que é a solução para que você nunca mais sinta isso ou para você dizer para aquele seu amigo ou parente como que ele foge desse tipo de medo. Falei, essa questão sempre me gerou um certo nível de curiosidade, principalmente porque eu nunca tinha sentido isso, eu nunca tinha passado por isso. Então eu não conseguia entender como aquelas pessoas tinham tanto receio, ou tanto medo mesmo, de ter uma atitude com relação ao próprio dinheiro, como se aquilo fosse algo fora do controle delas. Aí o que eu percebi é que essas questões estavam diretamente ligadas ao psicológico daquela pessoa, a forma como ela lidava com o dinheiro, como ela reagia a ter uma quantia na conta bancária. E isso sempre estava ligado a duas coisas principalmente. A um determinado tipo de compulsão por compras que a pessoa usava como válvula de escape para os estresses do dia a dia. Então a pessoa passava em um shopping, por exemplo, via algo interessante numa vitrine, ia lá e comprava sem precisar. E aí, normalmente, quando isso acontecia, a pessoa chegava em casa com aquele bem ou depois de ter gasto aquele dinheiro e se sentia mal por ter feito aquilo, sabendo que naquele momento não era o ideal, que ela não podia fazer aquilo naquele momento. E a outra questão era a falta de planejamento e também vinculada ali a uma falta de clareza. E pensando sobre isso, eu acabei me perguntando, mas por que que eu nunca senti esse tipo de coisa? E aí eu consegui achar a resposta que eu comecei a passar para os mentorados e eu acabei percebendo que eles recebiam isso muito bem e que entendiam que realmente aquele era o problema que eles estavam passando. Mas antes de eu te dar essa resposta, deixa eu dar aquele recadinho básico. Se você está gostando do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e curtir para ajudar o canal a crescer cada dia mais. Mas também se não quiser fazer, não tem problema nenhum. Não estou aqui por causa disso. Então, voltando, por que que eu nunca tive esse tipo de problema e como que eu cheguei a essa solução? Eu reparei que eu sempre tive clareza de por que que eu estava guardando aquele dinheiro, de por que que eu estava investindo, estudando sobre investimentos. Eu sempre tive clareza no objetivo que eu quero para o final da minha vida ou para o meio da minha vida. Eu sempre tive a questão de quais sonhos que eu queria realizar, quais bens eu queria adquirir, quais experiências eu queria viver. E para tudo isso eu precisava de dinheiro. Então quando, por exemplo, recebi um valor, vamos supor que R$ 1.000, eu entendia que eu precisava usar aquilo para me manter vivo naquele momento e gastar com as coisas que me interessavam, gastar uma parte daquele dinheiro também com algum tipo de entretenimento ou coisas que iam me trazer prazer imediato, mas eu entendi a importância de guardar parte daquele valor pensando nos prazeres que eu queria ter no futuro, das coisas que eu queria viver depois de 10, 20, 30, 40 anos. E aqui não vale a pena eu dizer quais são esses sonhos, porque eles são meus. Mas com certeza você que está me ouvindo também tem esse tipo de sonho. A questão é que no dia a dia, com todo o estresse, com trabalho, com família, com problemas que você tem, você esquece desses sonhos. Talvez alguns que você tinha lá na infância, você nem lembre mais. Mas quando você parar para pensar, e eu te convido a fazer isso, a pausar esse vídeo talvez e começar a pensar quais são os seus maiores sonhos que o dinheiro te ajudaria a conquistar. Quando você tiver clareza nisso, você vai entender por que que você precisa pegar 10, 20, 30% do seu salário ou dos seus ganhos mensais e guardar e aprender a investir para aquilo se multiplicar e você conseguir viver e realizar esses sonhos e experiências daqui a determinado período de tempo.
E quando as pessoas não têm clareza disso, elas acabam fazendo o que a gente chama de antecipação de sonhos. Já reparou que a maioria das pessoas decide financiar um carro ou uma casa aqui no Brasil? E o que é o financiamento na prática? O financiamento é quando uma pessoa que não tem condições de ter alguma coisa decide comprar assim mesmo. Então, pare e raciocina comigo. Se você chega numa loja e tem um produto que ele custa 3 vezes mais caro do que o valor dele de verdade, você compraria? A resposta provavelmente é não. Só que as pessoas fazem isso quando financiam bens como veículos e imóveis. Por quê? Porque elas não acreditam que elas conseguem guardar o dinheiro para realizar aquele sonho. Elas veem aquilo como algo muito distante. Porém, se elas têm clareza nisso, elas conseguem entender e fazer as contas necessárias para juntar o dinheiro e realizar aquele sonho. E aí elas não antecipam esse sonho. Quando você financia algo, você está antecipando um sonho seu no futuro. E toda vez que você precisa pedir um empréstimo para fazer alguma coisa, a ação clara que você está tomando ali é antecipar algo que você não pode fazer naquele momento. Então não se iluda de que essa é a única maneira de você conquistar algo, de você adquirir algo mais caro. Não é. A única maneira, na verdade, é através do planejamento e de um objetivo claro que você tem para você saber todos os meses por que você tem que reservar parte do seu dinheiro para a realização daqueles objetivos. Só que tem um pequeno segredo nessa questão de você saber para que você está investindo e guardando o seu dinheiro. Esse segredo é você planejar em relação a coisas que realmente importam para você. E talvez isso seja uma dificuldade, porque acontece muito de, por exemplo, a pessoa querer adquirir um carro, mas não é realmente o que ela queria. Talvez ela nem goste de carro, ela só está fazendo aquilo ali porque seria uma convenção social, porque as pessoas esperam que ela tenha um veículo, ou porque ela está querendo algum tipo de facilidade momentânea. Mas quando ela para e pensa, ela consegue ver que tem outras opções e que talvez tenham objetivos muito melhores para ela do que aquele veículo que ela está querendo adquirir. Então, muito cuidado para você não cair nesse processo de sabotagem, de você, de repente, fazer um planejamento para algo que você nem quer tanto assim, porque isso também vai dificultar a sua vida quanto a guardar parte do que você ganha e investir para atingir aquele objetivo. Pense claramente sobre as coisas que você realmente quer. E isso foi o que eu apliquei na minha vida, mesmo inconscientemente, porque eu sei exatamente o que eu desejo lá na frente e eu sei que isso tem extrema importância para mim. A importância é tanta que tudo que eu faço na minha vida é em prol de atingir esses objetivos. Então, quando você conseguir pensar claramente e deixar isso anotado, colocar num papel de verdade, de por que você quer guardar, investir e tratar bem o seu dinheiro, você vai conseguir fazer sobrar todo mês um valor do seu salário para a realização desses sonhos. O intuito desse vídeo de hoje foi mostrar para você por que muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro. Inclusive, eu já vi gente nessa situação dizendo que assinou ou contratou um título de capitalização no banco porque não conseguiam guardar dinheiro. Ou seja, elas não tinham compromisso com elas mesmas. E isso é exatamente o que eu expliquei ao longo do vídeo. Falta de clareza sobre os objetivos financeiros na vida daquela pessoa. Então o objetivo foi tentar te trazer clareza com base nas minhas experiências. Eu achei importante trazer esse vídeo até num tom mais sério dessa vez, porque recentemente eu ouvi essa questão de medo de gastar aquele pouco dinheiro que a pessoa tinha guardado de algumas pessoas por coincidência. Então, cuidado para você não ser mais uma dessas e aprenda por que você está fazendo o que você está fazendo. E lembre-se, não antecipe seus sonhos. Não adquira coisas que você não pode ter. Se você não pode comprar à vista, é porque você não está pronto ainda para ter aquele bem ou aquele produto. Então por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!